Abre sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Que diz, Evangelho de Marcos 10, 46. Vou ler para vocês na Nova Versão Internacional. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse mês nós temos trabalhado o tema Ainda há Tempo. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito de sonhos. Ainda há tempo de sonhar. Vamos de novo? Ainda há tempo de sonhar. Deus nos criou como seres que sonham, que têm sonhos. A palavra de Deus diz que se a gente se agrada nele, ele realiza os desejos do nosso coração. Se a gente tem prazer em Deus, não se a gente agrada ele, mas se agrada dele, ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Deus, ele é um Deus sonhador. Deus sonhou com uma humanidade salva, reconciliada, e ele providenciou o caminho para a realização do seu sonho, e o caminho é Jesus Cristo. Eu gostaria de te perguntar a respeito de que, se porventura você tivesse R$86.400 depositados na sua conta todos os dias, 86.400. Contudo, esse dinheiro não se acumularia, você precisaria gastar no próximo dia também, mais uma vez, 86.400. Talvez você planejaria como utilizar esse dinheiro, de repente fazer alguns investimentos, ajudar alguém. No dia seguinte, R$86.400 de novo na sua conta, e com certeza você não gostaria de desperdiçar nada desse valor que todos os dias estão sendo depositados na sua conta. Pois bem, todos os dias Deus deposita na nossa conta 86.400 segundos. Todos os dias, seja você rico, seja você pobre, seja você jovem, seja você velho. Deus não é imparcial, não é parcial. Deus, ele dá a todos o mesmo tempo. E esse tempo no qual eu vos falo é o tempo Cronos. Quando a gente pensa a respeito desse tempo Cronos, é o tempo cronológico, que no grego existe essa palavra Cronos, existe a palavra Kairos e existe a palavra Aion. As três palavras no grego, no português, nós nos referimos a elas como tempo. Hoje eu gostaria de falar sobre essas duas, o Cronos, que é o nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia, temos 7 dias para a semana, e não podemos desperdiçar o nosso tempo. Nós temos que administrar bem o nosso tempo, planejar a nossa rotina, o que nós fazemos, o trabalho, a família, o estudo, o exercício, o lazer, e nós somos os responsáveis por uma boa administração do nosso Cronos. E o nosso Cronos está passando todos os dias. Você sabia que já falta 35 dias e 5 horas para o Natal? Daqui a pouquinho você vai começar a assistir o Esqueceram de Mim. As lojas começarão a ficar abertas já. E os enfeites natalinos, os presentes, combinações de encontros, de festas, de viagens. Natal está chegando, gente. Já estamos no fim do ano e o tempo está correndo, está passando. E eu preciso cuidar também do meu tempo aqui, para comunicar a palavra. Mas eu gostaria de falar a respeito de um outro tempo, o Kairos,
que é o Kairos? O Kairos é o tempo oportuno. É o momento em que nós precisamos aproveitar a oportunidade que surge e não vem mais. E a teologia tem utilizado o Kairos, se referindo a esse Kairos como o tempo de Deus. E quantas oportunidades que você já não se deparou, ou talvez quantas oportunidades que você pode lembrar que você perdeu no passado. Se eu tivesse, se eu abraçasse. E a oportunidade é assim, se você não abraçar, ela vai voar. Se você não abraça, se você não agarra, ela voa, e voa mesmo, e voa longe. E é triste quando você perde uma oportunidade e de repente você vê que outra pessoa pegou a tua oportunidade. E nós não podemos perder, e é o tempo oportuno de Deus. A oportunidade chega, você precisa aproveitar. Kairos refere-se a esse tempo, o tempo que nós temos que aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgem em nossas vidas. A Bíblia fala a respeito de aproveitar esse tempo. Aproveitar a oportunidade consiste em sair da tradição, da rotina, através de uma firme decisão. Eu decido sair da zona de conforto. E perdemos oportunidades, porque estamos apegados a tradições, muitas vezes. Quando a gente pensa a respeito de tradição, certa vez um senhor, já casado, recentemente, a sua esposa fazendo pizza, e ele percebeu que a esposa cortava a borda da pizza antes de assá-la. Ele perguntou: amor, por que você corta a borda da pizza antes de assá-la, colocá-la no forno? É boa pergunta. Minha mãe fazia isso. Vamos perguntar para ela. Ligaram para a sogra querida, amada, Por que a senhora corta a borda da pizza antes de assar? Oh, meu genro amado, é que minha mãe fazia isso. Aí foram se comunicar com a velhinha, Ô vó, meu querido, fala alto. Por que a senhora corta a borda? Como? Por que a senhora cortava a borda da pizza? É porque a forma que eu tinha era muito pequena. Isso é tradição. E muitas vezes nós fazemos muitas coisas sem saber o porquê estamos fazendo essas coisas. E nós temos que ousar muitas vezes, e requer coragem para sair da tradição. A história de James Deligatti, há 50 anos o Big Mac do McDonald's fez aniversário, o Big Mac, aquele lanche com 2 hambúrgueres. Mas a tradição do McDonald's era fazer lanche somente com um hambúrguer. E esse dono dessa franquia, ele pensou: por que não fazer diferente? Eu vou colocar 2 hambúrgueres para ver. Ele estava agindo até contra o que a franquia requeria dele. E ele falou, às escondidas: vamos colocar 2 hambúrgueres, porque as pessoas querem comer mais. E eles começaram a vender mais, com os 2 hambúrgueres, porque sustentava e comprava o Big Mac. E a partir disso descobriram, e aí para ele foi um pouco complicado quando descobriram que ele começou a fazer esse Big Mac, só que toda a rede McDonald's aderiu ao Big Mac e se tornou já o produto mais vendido no mundo, o Big Mac, porque ele resolveu sair da zona de conforto, sair da tradição. Alguém disse, eu creio que Albert Einstein, a maior evidência de insensatez é repetidamente continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Bartimeu, cego, diante de uma oportunidade. O fato de ser cego não quer dizer que seja uma pessoa inválida. A Bíblia diz que Jesus estava fazendo o quê? Estava em Jericó, entrando ou saindo? Estava saindo. Ou seja, era a minha última e única oportunidade. Bartimeu era cego, mas ele ouvia. Então, e a fé vem por se ouvir. Ele havia ouvido a respeito de Jesus, os milagres que Jesus havia realizado, os milagres que ele havia realizado em Jericó. E Bartimeu, eu imagino, guardando no seu coração o momento em que Jesus passaria por ali. Eu não posso perder essa oportunidade. E é quando Jesus passa que Bartimeu, ele sai da sua zona de conforto. Ele entendeu que apesar de uma vida inteira de dificuldade e sofrimento, ainda há tempo de... Apesar de uma vida inteira de dificuldade e sofrimento, ainda há tempo de sonhar. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite com graça, com poder.
a respeito da sua palavra, Senhor, tocando os nossos corações, comunicando a sua verdade e nos tirando da zona de conforto, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar, ainda há tempo de realizar os nossos sonhos, mesmo que haja marcas do passado. Quando a gente estuda um pouquinho da história de Bartimeu, a Bíblia diz no verso 46 e 47, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não se sabe muito a respeito deste que era chamado Bartimeu, deste cego. Uma história muito contada, muito pregada, muito falada, muito ensinada, muito conhecida. E Bartimeu era aquele que ficava à beira do caminho. Historiadores dizem que... E aí eu pergunto para você, qual que era o nome desse cego? Vamos ver se vocês estão atentos. O nome desse cego era? Errado. Porque em hebraico, bar significa filho. Filho de? Renato, se eu me referir a você, ô marido da Dani, tudo bem? Até mais, marido da Dani. Deus abençoe. Será que seria interessante eu me referir a você por conta de um outro? Assim era esse homem. Agora, Flávio Joséfo, ele escreveu o livro Guerra dos Judeus, no ano de 79 depois de Cristo, e são especulações de historiadores, não há nada escrito na Bíblia. Mas diz que o seu pai, Timeu, era um general do exército israelita, já aposentado, que se revoltou contra os romanos, e ele foi crucificado por conta disso. Mas não só ele, também o seu filho precisou ser castigado e teve os seus olhos arrancados. Então Timeu, diferente de outros episódios na Bíblia, em algumas versões diz que ele restaurou a visão. Então se acredita que Timeu já viu, que Bartimeu, o filho de Timeu, ele já viu um dia, ele já teve uma visão bela e perfeita, mas ele perdeu essa visão. Então são especulações de historiadores a respeito de seu pai. Acredita sim que ele era um homem importante, porque se referiam ao cego como filho de Timeu, alguém muito conhecido. Ou seja, podemos acreditar que Bartimeu tinha algumas marcas no seu coração, algumas feridas na sua alma, de um passado não muito agradável. Porque naquela tradição, uma pessoa enferma, uma pessoa nas condições de Bartimeu era considerado inválido, era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus, e ele não poderia adentrar a cidade ou conseguir um emprego, por isso ele ficava à beira do caminho. Então o homem também sem identidade. Qual o nome desse cego? Não sei. Eu sei de quem ele é filho, mas o seu nome eu não sei. Há muita gente que, apesar de ter um nome, não tem identidade. Um homem considerado amaldiçoado, não era bem-vindo, não tinha um emprego e não podia nem se quisesse trabalhar. Bartimeu vivia à margem da sociedade. E há muita gente hoje vivendo em função das feridas do passado. Eu não consigo viver o hoje porque há coisas lá no passado não resolvidas. Há um perdão que não foi concedido, há palavras que entraram e nunca mais consegui administrá-las no meu coração. E até hoje me atormentam. Há imagens, há situações. Há pessoas que não vivem o presente por conta do passado. A gente quer esquecer o passado, mas até o tal do Facebook fica nos lembrando das coisas do passado, né? Apesar de todo o passado, não deixe de gritar. Deixa Deus tratar o seu coração, para que o passado não segure você, não embarace o seu caminho, não seja um peso para o seu caminhar. Então, grite contra o passado. Em segundo lugar, há tempo de sonhar, ainda que haja desprezo, né, ou a multidão me despreze. No verso 48 diz que muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Fica imaginando Bartimeu, a multidão, porque diferente de outros cegos,
Em outros momentos da Bíblia, há aquele cego que está, quando Jesus com seus discípulos perguntam, quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Jesus diz, não foi ele, foram seus pais, mas foi para que neles manifestasse a glória de Deus. Jesus o cura depois. E há outras situações em que trazem a Jesus um cego. Agora, no caso de Bartimeu, não. Eles estavam passando, a multidão estava passando, havia muitos obstáculos. E quando Bartimeu grita, eu penso a multidão olhando, mas quem que você pensa que você é? Eu estou na fila aqui, ó. E você quer ter contato com o mestre, quer chamar a atenção do mestre? Eu acho que não vai dar, não. E quando a multidão o repreendia, o que ele fazia? Gritava mais alto ainda. Ele poderia ter ouvido a voz da multidão. É verdade, acho que eu não vou, não vai dar certo, eu não vou conseguir. É muito difícil. Ou ele podia ter, de repente, ouvido a voz dos outros cegos. Fica aqui com a gente, está tudo dando certo aqui para a gente. Nós temos nosso lugarzinho, se você sair, cuidado, perder o seu lugar. É melhor ficar aqui, a gente já se acostumou com essa vida, tudo se adapta. Ele podia ter ouvido a voz do pessimismo, da consciência, mas a Bíblia diz que ele gritou mais alto. E ele se diferencia porque ele chama Jesus por um nome profético, Jesus, filho de Davi. Ele falou, peraí, todo mundo está falando Jesus, 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 se eu falar Jesus, talvez não vai nem saber que estou falando. Talvez ele não vai me ouvir, mas eu preciso ser diferente. Jesus, filho de Davi, chamou a atenção de Jesus, peraí. Quem está me chamando? Nome profético. Ainda que a multidão tente abafar o seu som, tente atrapalhar você, aquelas vozes que dizem que não vai dar certo, que você não vai ser ninguém, que você não vai conseguir, ou a multidão muitas vezes está dentro de você, dizendo que você não vai sair dessa, vai sair, você vai conseguir, vai dar certo, porque Deus é contigo. Porque quando Jesus chama, quando Jesus vira, quando Jesus dá atenção, é porque algo sobrenatural vai acontecer. Eu imagino ali Bartimeu ouvindo a respeito de milagres, e nós ouvimos a respeito de um milagre, e você tem que estar muito atento a respeito desse milagre. Ou dos milagres que as pessoas contam aqui, porque depois você pode entrar em contato com essas pessoas. Me conta mais, eu quero saber, porque eu também preciso de um milagre. Como faz para Jesus realizar um milagre na minha vida, na minha situação, na minha casa, na minha família? Um milagre curando-me do meu passado. Então preste atenção nesse Jesus que realiza milagres. Bartimeu, ele prestou atenção em quem era Jesus, no que Jesus estava fazendo, e Bartimeu, ele tinha tudo para de repente ter desculpas de viver na mediocridade, mas ainda cego, ele conhecia a respeito de Jesus. Na tradição oral da época, ele sabia quem era Jesus, filho de Davi. O nome profético, Bartimeu era cego, mas ele tinha certo entendimento a respeito de Jesus. Não é a minha invalidez, talvez, não são os meus problemas que vão me fazer viver estagnado, na zona de conforto. Ainda que a multidão tente te calar, grite mais alto. Grite cada vez mais alto. E é possível sim, ainda há tempo de realizar os meus sonhos. Ainda que eu necessite fazer renúncias. No verso 49 e 50, preste atenção, diz assim que Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Agora, eu falei de muitas situações complicadas na vida de Bartimeu, desse cego. Vamos olhar para Bartimeu de uma outra ótica, uma outra perspectiva. Pensa que ele era filho de Timeu. Timeu significa honrado e muito estimado, alguém importante. Apesar das especulações históricas, era alguém importante. E talvez se ele morreu pelo exército romano, ele morreu como mártir, o tornou mais importante, e ele era filho de Timeu, o honrado e muito estimado. Talvez muito conhecido por conta do seu pai, e chamado pelo nome do pai, que honra. Vamos pensar que Bartimeu era um estrategista, porque ele ficava no caminho para Jericó, uma cidade comercial, onde passavam ali muitas pessoas indo e vindo, ou seja, eu vou ficar no lugar onde vai me render algum lucro.
Afinal de contas, vou pedir esmola, mas eu preciso investir. Eu preciso de uma conta bancária. Mesmo que aqui pedindo esmola, mas ele ficou num lugar estratégico. E ali passavam muitos judeus que, por aquele sentimento das obrigações religiosas, também davam o dinheirinho para Bartimeu. Pensa nesse cego que conhecia a palavra, são características positivas de Bartimeu. Se destaca que diante das limitações, ele entendeu que não havia impossibilidades e ele tinha uma capa. O que era a capa? A capa era algo conquistado e cedido pelo Império Romano, que dava a um mendigo o quê? A credencial para poder pedir esmola. Espera aí, agora Bartimeu ele se diferencia dos outros mendigos. Ele tem a capa. Imagina Bartimeu sentado no lugarzinho dele, já conquistado ali com a capa. E a pessoa vai dar esmola e ele vê o mendigo aqui, você não tem capa, você não tem. Ah, você tem capa, você vai ganhar a esmolinha. Espera aí, Bartimeu era alguém agora. Diante dos outros mendigos, ele era importante. Ele tinha capa. Que ele conquistou talvez com esforço. Espera aí, cego, imagina um cego lá na fila, lá no escritório do Império Romano, onde que ele queria de repente conquistar a sua capa, né? Fiquei na fila, peguei a senha, esperei dias, até que chegou a minha vez. Eu conquistei a minha capa, e ninguém vai tirar de mim. Agora isso aqui será a razão da minha sobrevivência, a razão do meu orgulho, a razão da minha vida talvez. A capa era credencial. E lançar a capa, sabe o que significava? Renunciar à vida de mendigo bem-sucedido. Renunciar àquela capa, eu imagino, peraí, lançar a capa era igual a mulher jogando buquê depois no casamento. Porque aqueles mendigos ali atrás, peraí, se ele jogar eu vou pegar. Porque se eu pegar, peraí, eu vou ser diferencial aqui. Ele podia ter continuado com a capa, peraí. Eu vou continuar com a minha capa, mas agora Jesus vai me curar. E aí ele vai viver uma vida com a capa, por quê? Sendo que ele vai ser curado. Ele não vai precisar pedir esmola, peraí, por que não? Eu quero ser um curado, um mendigo que vê e que tem a capa. Mas sabe o que significa lançar a capa? É uma renúncia. E quantas coisas nos apegamos na vida e nos escondemos atrás delas, para que as pessoas possam nos valorizar. Acreditar que somos alguém importante, seja o talento, seja a aparência, seja a profissão, seja um currículo, seja uma posição, e nos escondemos atrás da capa. Quem é você sem a capa? E peraí, lançar a capa significa que eu vou ter que sair da zona de conforto, porque se Jesus me curar, eu vou ter que trabalhar. E o que é mais fácil? Pedir esmola ou conseguir emprego? Ficar sentado lá, eu sei que o dinheiro vem, eu tenho a capa, eu consigo um pouco mais do que os outros mendigos. Mas lançar a capa é sair da zona de conforto, por quê? Porque aí eu tenho que trabalhar, eu vou ter que viver normalmente em sociedade, e provavelmente também constituir uma família, ter filhos, levar para a escolinha. É uma loucura. A gente vive essa realidade, né? Todas as manhãs, você acorda, você faz o café, você pega a criança, você troca a criança, você depois tem que dar remédio, depois leva para a escolinha, depois vai trabalhar, depois busca na hora do almoço e aí vai almoçar, depois volta, leva, vai trabalhar e à tarde você está cansado e a criança está 1000 por hora, porque dormiu a tarde inteira. E Bartimeu vai querer essa vida? Ou é mais fácil ficar lá no caminho pedindo esmola, porque eu tenho meu dinheiro garantido, eu sou reconhecido porque eu tenho a capa, eu estou num lugar estratégico, peraí. Talvez Deus está falando que você precisa sair da zona de conforto. O que você precisa lançar, que capa você precisa jogar, mas jogar bem longe, para que não dê tempo de que você recuperar essa capa. A que capa você está se prendendo, porque Jesus, Ele quer realizar coisas incríveis na sua vida, sonhos maravilhosos, mas você está segurando demais essa capa. A Bíblia diz que Ele não só gritou contra a multidão, que tentou calar Bartimeu, mas Ele levantou, Ele deu um salto,
Ele foi ao encontro de Jesus, com todas as limitações, ele lançou sua capa. E o que comoveu Jesus não foi a necessidade, não foi o choro, e nem o grito. Deus vê o seu choro, Deus vê as suas lágrimas, mas o que comove o coração de Deus é a sua fé. É a sua fé. Ele levantou, ele gritou, ele foi, ele lançou a capa porque ele sabia que Jesus era a solução, que Jesus iria curá-lo. É a sua fé que move. Não é o seu choro, o seu sofrimento, ainda que escondido lá no seu quarto, mas é a tua fé de saber que Jesus é a saída, a solução para o sonho que talvez está enterrado. Mas não deixe os seus sonhos morrerem. Saiba que o cemitério é um lugar onde há muitos sonhos enterrados, muitos planos e projetos que nunca saíram da mente, do papel, e que pessoas lá dariam tudo para estar aqui no seu lugar. E ainda há tempo de sonhar, e Jesus está disposto a realizar. O que queres que eu lhe faça? Jesus faz questão de perguntar, apesar de saber, e está muito evidente o que ele precisa. O que queres que eu te faça hoje? Que sonho que você quer que eu realize hoje? Quero convidar a equipe de louvor. Quero te convidar a se colocar em pé. O que você quer que Jesus lhe faça? Jesus diz a esse cego: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, e ele seguia Jesus pelo caminho. Se ele permanecesse com aquela capa, bem provável que ele não ia conseguir seguir Jesus, bem provável que ele ia ficar dividido. Talvez você quer ser curado, ser tratado, ser transformado, mas não quer deixar a sua capa. Você até quer seguir Jesus, mas você quer carregar a sua capa, que está atrapalhando você. Que pecado você precisa abandonar nessa noite, que está atrapalhando de seguir Jesus. Jesus o curou não para voltar à sua velha vida, mas para começar uma nova vida. Jesus estava saindo e ele seguiu Jesus. Ele sabia que aquele não era mais o seu lugar. De que adianta fazer uma decisão: Jesus, eu te recebo, e continuar a mesma vida? Arrependimento é mudança de mente, mudança de direção. É falar: Deus, eu não posso mais viver assim, eu não quero mais essa vida para mim. E Deus tem sonhos maiores para você. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque podemos aprender através desse texto, da tua palavra, da vida deste homem, Pai, que apesar de toda a dificuldade, de todo o seu passado, ele escolheu o Senhor, porque ele sabe que o Senhor é a solução, o Senhor é a salvação, o Senhor é a resposta, e só o Senhor pode realizar nossos sonhos, que muitas vezes estão adormecidos. Em nome de Jesus, Pai, invade cada coração, Pai, cada vida, cada situação. Nós declaramos o Senhor realizando maravilhas sobre a vida dos teus filhos, mas que haja renúncia, Pai, que não dê ouvidos à multidão, que possam saber que o Senhor é com eles, meu Pai, que apesar de um passado ferido, machucado, de tantas palavras que podem ter abatido nossa alma, Senhor, o Senhor é a cura, Pai. Ser curado em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, pelo esse tempo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.